Olá, pessoal. Vamos a mais um assunto de métodos numéricos para engenharia de produção. Agora a gente vai começar com soluções de equações com uma variável. Aqui, né, é um exemplo de uma função com apenas uma variável. Aqui pode ser um comportamento dessa função aqui. Aqui pode ter pontos de mínimo, pontos de máximo. Aqui, para definir um ponto de mínimo, tem algumas regras. A gente não vai entrar muito nesse ponto aqui nessa aula, mas só para saber, né, um ponto de mínimo, a primeira derivada tem que ser igual a zero e a segunda maior do que zero. E para ser um ponto de máximo, a primeira tem que ser zero e a segunda menor do que zero. Aqui a raiz, quando esse f de x for igual a zero. Então, aqui são esses primeiros conceitos que a gente vai ter sobre uma função de variável única. Seguindo, aqui é um exemplo de aplicação desse conceito dentro da engenharia de produção. Tem um conceito dentro da engenharia econômica que se chama taxa interna de retorno. Aqui a definição, a taxa I, suposta única, que anula o valor atual líquido do fluxo de caixa, isto é, quando esse valor atual líquido é zero, por consequência também o valor futuro é zero e o benefício uniforme equivalente é zero, podendo qualquer um deles ser usado para determinar T. Então aqui, né, aqui quando esse T seria quando toca aqui, né, quando a função é igual a zero. Então é um conceito que a gente pode aplicar de solução de equação de variável única dentro da engenharia de produção. Aqui, né, o primeiro método numérico, aqui, desculpa que está sem os acentos, porque eu estou usando o LaTeX, tem algumas vezes que eu não consigo verificar, mesmo eu colocando dá um errozinho, tá bom, gente? Só para desconsiderar isso. Vou tentar ajustar isso para as próximas. Os métodos numéricos para determinar o zero de funções consiste basicamente em duas fases. Primeiro, você vai isolar esse zero e depois que você isola, você vai refinar essa solução, né? Só reforçando isso, né? Vamos lá. Isolamento, verificação da existência e unicidade dos zeros considerados teóricos, considerações teóricas que tem que verificar, determinação de um intervalo AB contendo um zero, então se determina esse intervalo que contém esse zero de F, ou determinação de uma estimativa inicial, dizer, na maioria dos casos, a tabela de valores e um gráfico da função são suficientes para você determinar esse início. O refinamento, o processo interativo, em que o intervalo AB é reduzido ou novas estimativas de x2, x3 são obtidas até um critério de parada seja satisfeito. Aqui esse teorema aqui, esse primeiro teorema, a gente vai usar, né, no método da biseção. Aqui, seja uma função contínua no intervalo de tempo, no intervalo AB. Se A vezes B for menor do que zero, ou seja, A e B têm sinais contrários, por exemplo, aqui, nessa função aqui, ó, o f de A tem valor positivo. Nesse aqui, o f de B tem valor negativo. Então, existe pelo menos um ponto X, que é epsilon, né? Entre A e B que seja zero de F. Então, aqui a gente verifica isso, ó. Esse F de A é positivo, F de B é negativo, então vai ter esse ponto aqui no meio. Aqui também, ó, F de A positivo, F de B. Aqui tem mais de uma, né? No caso aqui, pelo menos uma. E aqui, essa aqui também, né? F de A vezes F de B é apenas uma condição suficiente. Assim, ela não satisfeita, quando ela não é satisfeita, podemos ter ou não zeros entre A e B. Então, quando ela não é satisfeita, né? Aqui, por exemplo, ela não é satisfeita. A F de A negativo, F de B negativo, mas tem os dois zeros aí. Aqui, as duas são positivas e não temos nenhum zero.
A gente só garante o quê? Se f de A vezes f de B for menor do que zero, vamos ter esse zero da função. Mas se não obedecer isso, não garantimos. Pode ter ou não. Aqui o método da abscissão. A gente vai partir de um intervalo inicial A1 e B1, tal que f de A1 e f de B1 têm os sinais contrários, esse teorema, né? Passo 2. Na interação K, dividir o intervalo AK em dois subintervalos, AK e XK e BK. E esse XK vai ser a média de AK mais BK. Então, seria XK, AK mais BK dividido por 2. Seria o ponto médio. Aí, decidir qual subintervalo contém o zero de F e renomear XK de modo a obter o novo intervalo. Tal que AK mais 1 e BK mais 1 têm os sinais contrários. Então, você vai definir um novo intervalo, você vai aprimorando esse X e até atingir a precisão desejada, né? Você vai repetir os passos 2 e 3 até atingir a precisão desejada. Aí usar o método da abscissão para determinar o zero de gx, x ao cubo menos x ao quadrado menos 1, com pelo menos 3 dígitos significativos exatos. Então, aqui o critério de parada que a gente vai seguir nesse caso vai ser o x anterior, xk menos 1, menos xk atual, dividido pelo xk atual, tá? Esse é um dos critérios de parada, mas poderia ser outros. Inclusive, o número de interações pode ser um critério também de parada. Aqui a tolerância que a gente vai definir aqui para esse critério aqui de cima. Então, enquanto a gente não encontrar esse erro, enquanto esse erro for maior do que isso aqui, né, esse epsilon, for maior do que isso aqui, a gente continua. Aqui é só plotando esse gráfico desse exercício, só para entender como ele funciona. O zero da função seria esse daqui, 1,4255. Seria esse daqui, esse zero dessa função. Sempre eu recomendo sempre plotar o gráfico, porque aí a gente vai ter uma visualização do comportamento. Até porque a gente só não quer achar o zero da função e, tá isso aqui. A gente quer entender o funcionamento, até para poder tirar conclusões, interpretar essas informações. Então, antes de aplicarmos o método da abscissão, precisamos isolar o zero. Após isso, iremos refinar o resultado com o método da abscissão. Então, antes de começarmos, nós vamos ter que isolar esse zero, né? Aqui eu estou só reforçando, né, os passos dentro dos métodos numéricos, que é isolar o zero, né, isolar esse zero, nesse caso, né, de soluções de equações com uma única variável, e depois refinar. Aqui isolando o zero, a gente vai ter, aqui tem um x, e vamos calcular o g de x para esses x aqui do lado. Calculando, a gente percebe que há uma troca de sinal entre o x1.40 e 1.60. Aqui faltam os zerozinhos. Então, aqui a gente vai ter essa troca. Então, é aí que está o zero. Que a gente tem um f de A positivo e um f de B negativo, né? Dependendo da sua orientação, né? Então, aí então, nesse ponto, a gente garante que tem um zero. Então, dizemos que o zero verificamos que G troca de sinal no intervalo 1.4 e 1.6, isto é, isolamos o zero neste intervalo. Então, vamos usar o método da abscissão para refinar essa solução. Aqui são os passos, né? Primeiro, a gente tem esse intervalo inicial, tá? Que f de A e f de B têm os sinais contrários, que é justamente isso aqui, né? 1.40, agora tá certo, 1.40,
1.4000 e 1.6000. Nesse caso, o F de 1.4 é 0,216 e o F de 1.6 é 0,5360. Então, a gente percebe que tem a troca. Então, a gente garante que esse zero dessa função. O passo 2 é na interação K, então, na primeira, tá? Na interação K, dividir o intervalo XK, BK em dois subintervalos, AK, XK, e XK e BK. Então, a gente vai pegar esse X, vamos encontrar que é a média de AK mais BK, que nesse caso seria 1.4 mais 1.6 dividido por 2, que dá 1.5. E vamos ter dois novos subintervalos, de AK a XK, que é esse daqui, e de XK a BK. Lembrando, AK 1.4, XK 1.5. Aí, 1.5, XK, ABK 1.6. Aí, decidir qual subintervalo contém o zero e renomear XK, de modo a obter um novo subintervalo. XK mais 1 e BK mais 1, tal que XAK mais 1 e BK mais 1 também tem os sinais contrários. Então, aqui a gente achou esses valores e percebemos que a gente pode aproximar um pouquinho mais o AK mais BK, né? No caso, AK mais 1 e BK mais 1. Então, vamos renomear o BK desse valor aqui, ó, 1.5, que está mais próximo desse valor aqui, 0,216. Então, a gente conseguiu reduzir um pouquinho, aproximar mais esses valores, ou seja, a gente está diminuindo o intervalo que contém o zero. Então, a gente está se aproximando, está sendo mais preciso. Antes, a gente estava entre 0,216 e 0,536. Agora, a gente vai ficar entre 0,216 e 0,1250. Então, a gente está mais, do intervalo está diminuindo. Então, a gente atualizou o BK nesse caso. O AK fica a mesma coisa, o A2, 1.4, e o B2 vai ficar 1.5. Só retificando aqui, a gente está aproximando aqui o X, né? Os X estão se aproximando. Mas o intervalo está diminuindo. Aqui, repetir os passos 2 e 3 até atingir a precisão desejada. Aqui, né, considerando o critério de parada, que seria o x, k mais 1, menos 1, menos xk dividido por xk. Tá bom? Esse vai ser a tolerância. Tá bom? Então, faça uma coluninha aí de AK, XK, BK, aí G de AK, G de XK e G de BK e o erro lá que você está considerando, tá? Do critério de parada. Então, vocês vão fazendo as interações até parar com essa tolerância aqui, tá bom? Então, que se estiver vendo o vídeo, dá uma pausazinha e construir a tabelinha para fazer. Aqui seria a resposta. Se você está vendo está em casa assistindo, faça isso numa tabelinha, numa planilha. Ó, aqui é a interação, AK, XK, BK, G de AK, G de XK, G de BK. E aqui esse erro. Aqui a gente vai ter os valores, né? Começa com esse, aqui o XK, e encontramos os valores. Depois atualizamos o BK para esse valor de 1,50, aí recalculamos o XK, aí o erro vai ser quem? Vai ser, como a gente definiu aqui, o XK menos 1 menos XK dividido por XK. Então, esse erro aqui é XK menos 1, que é X1, menos X2 dividido por X2, que vai dar esse valor. Então, vocês contem no ir aí fazendo e contem essa tabelinha, tá?
Não deixe, não sigam sem encontrar essa tabela. Aqui, se a gente fosse fazer, né, uma precisão maior, a gente encontraria esse valor aqui com essa precisão, com essa tolerância, com 49 iterações. E aqui a gente pode perceber que os valores AK e B, o valor de GAK e XBK continua com o mesmo sinal. Aqui vamos fazer agora no Google, no Python. Vocês vão abrir o Python. Aqui. Deixa eu só abrir aqui minha tabelinha. No Google Colab, a gente vai abrir, tá? Aqui, vão abrir. Deixa eu só. Tô com um probleminha. Aqui, Colab. A gente vai abrir. Vocês têm que estar logados na sua conta Google, tá, gente? Para vocês conseguirem, conta Gmail. Aí vocês vão ter essa cara aqui e vão criar um novo notebook, tá? Aí, aqui, que aqui ficaria o modelo que eu escrevi aqui. Primeiro, a gente está importando a biblioteca. A gente está importando essa biblioteca aqui para plotar os gráficos. Depois, esse pacote de computação numérica. Ele é central para manipulação de matrizes. Inclusive, se a gente não tiver ele, a gente não consegue gerar essa lista aqui, porque ela tem uma fraçãozinha. Então, primeiro a gente vai importar, escreve dessa forma. Se eu quiser escrever mais uma linha, é só apertar o mais código e escreve, né? Esse jogo da velha é comentário, tudo que vem depois é comentário. Aqui a gente vai, valores de x, e tá gerando, vamos gerar primeiro aquela questão de isolar o zero. Ó, aqui eu gerei uma, só para a gente verificar essa lista aqui para testar no g de x. Aí aqui na função g de x, eu estou definindo o g de x, essa parte aqui eu não preciso. Definindo o g de x, com aquela função, dois asteriscozinhos significa potência. Tem outras formas de fazer isso, o chapéu também dá certo, mas aqui é a forma que eu estou usando. Aí defino aqui o valor de x e escrevo o f de x aqui embaixo. Aí aqui a gente tem os valores. Aqui a gente percebe que a troca de sinal justamente é aqui, ó, nesses dois pontos, que é justamente 1.4 e 1.6. Como eu falei, é muito importante plotar o gráfico, aí eu estou botando aqui no intervalo, aqui a função de f de x, que eu retorna essa função. Aí aqui eu botei um intervalo maior para a gente conseguir ver o comportamento. É a mesma função lá em cima, só que eu botei um intervalo maior. E aqui eu pedi para botar, né? Gx1, f de x1. Aqui vai plotar o grid, as linhas, né? Entre, e que plot show, né? Mostrar o gráfico. Aqui é o comportamento do gráfico. E aqui o algoritmo da biseção, né? Aqui é uma função que tem 4 parâmetros, que você, quando chamar, tem que dar a entrada desses 4 parâmetros. A função, o A, o B e a tolerância. Aqui, né, está definindo o M como, aqui também mais um comentário, definindo o M igual a mais B dividido por 2, aqui é esse M que a gente está, que é esse, no caso, XK, né, que a gente botou ali no modelo. Aí, o critério de parada vai ser B menos A, tá? B menos A, mais próximo, que é justamente o intervalo. A gente não dividiu, né? Mas seria esse critério de parada. Então, aqui, menor que a tolerância, retorna a M. Se for igual a zero, quer dizer que já está numa raiz, né? Então, retorna já o M também.
Se não, mas vai fazer esse manipulação da abscissão, né? Essas interações até encontrar. Aqui eu vou rodar esse algoritmo, né, da abscissão. Aqui eu estou definindo o meu g de x, que eu vou botar aqui dentro. Aí, quando eu vou chamar a função, eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou chamar bisseção. Aí, quais são os parâmetros? G, aliás, f. Qual é a função que eu vou usar? Que, no caso, ela é chamada de g de x, que eu defini aqui acima. O ponto A é 1,4, 1,6 o B, e aqui a tolerância. Então, aqui a gente percebe que encontrou um valor, né, bem próximo da raiz. E aqui, né, só retomando aqui os slides. Lembrando que essa questão do pai vai usar alguns algoritmos. Eu vou passar para vocês também esse algoritmo para vocês darem uma olhadinha. Aqui está meio que a cara do que a gente fez, está o passo a passo. Eu recomendo vocês escreverem esse código no Python de vocês, para vocês sentirem como é que é, né? Assim, o passo a passo, para ver aí achando esses resultados. Aqui são as referências da aula de hoje e muito obrigada.